meditar na oração de Jonas. Embora nós vamos pegar ali um versículo anterior ao texto que fale da oração de Jonas, nós vamos meditar sobre essa oração nessa noite e o que o Espírito de Deus tem para falar conosco através desse texto. Pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Jonas, profeta menor. Nós vamos ler o último versículo do capítulo 1 e vamos ler todo o capítulo 2. Palavra de Deus. Jonas, do 1, versículo 17, todo o capítulo 2. Assim nos diz a palavra do Senhor. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, porque o Senhor nos deu a tua palavra que é viva, que fale aos nossos corações, que penetra o mais profundo das nossas almas, ó Deus, e nós pedimos que nesse momento em que temos a oportunidade de meditar na tua palavra, de expor a tua palavra, que o Senhor fale, Deus, aos nossos corações. Que seja a palavra do Senhor nessa noite, que ela possa fazer morada, que ela possa nos despertar, nos animar, nos encorajar, nos exortar, ó Deus, para que sejamos cristãos autênticos, servos do Senhor, fiéis ao Senhor, Deus. É no nome de Jesus que nós oramos e pedimos. Amém. Meus irmãos, pode parecer clichê, mas muitas vezes nós só buscamos a Deus em oração quando nos encontramos em situações difíceis. Nós só nos voltamos para o Senhor quando algo de muito grave acontece conosco. Quando nós estamos no fundo do poço, quando a gente esgota todos os nossos recursos, todas as nossas opções do que a gente pode fazer para resolver aquilo com nossa própria força, com o nosso próprio entendimento. Então, nós buscamos a Deus. Muitas vezes, nós só buscamos ao Senhor em situações de extrema dificuldade. Quando está tudo bem, quando parece que está tudo tranquilo, é muito comum esquecermos do Senhor, esquecermos que nós precisamos dEle. E parece que é isso que acontece com Jonas nesse texto. Nós observamos que o livro de Jonas é o registro do trato de Deus com este profeta. Ele era um profeta conhecido. Nós observamos no livro de 2 Reis, no capítulo 14, que ele fez uma profecia em que ele disse que o povo de Israel passaria por um período de paz e prosperidade e em paz com os seus inimigos. E a gente observa que isso aconteceu de fato. Quando Jonas ele foi chamado para pregar em Nínive, Israel estava passando por um momento de prosperidade.
Jonas, ele, filho de Amitai, da tribo do norte de Israel, da tribo de Zebulon, ele recebeu uma missão de pregar para uma nação estrangeira. Diferente do que outros profetas do Antigo Testamento irão receber, Isaías, Jeremias, Ezequiel, o próprio Abacuque, o próprio Amós, nós vamos observar, queridos, que Jonas, ele não pregou para o povo de Deus. Ele não foi chamado para pregar para Israel, para Judá, mas ele foi chamado para pregar para uma nação estrangeira. Foi convocado para anunciar o juízo de Deus em Nínive, que era a capital da Síria. Deus diz: olha, Jonas, você vai falar para aquele povo. Eu notei os pecados daquele povo, aqueles homens são muito ruins, são muito maus, são impiedosos, e eu vou destruir aqueles homens. 40 dias, daqui 40 dias, eu vou acabar com Nínive. Eu vou subverter Nínive. E a expressão aqui, subverter, é a mesma utilizada quando houve a destruição de Sodoma e Gomorra, ou seja, a destruição de Nínive seria na mesma igualdade. Deus iria mandar fogo, iria destruir aquela cidade. E aqui existe uma questão interessante, queridos, porque a Síria era um país que estava crescendo, expandindo naquela região, e Jonas sabia que cedo ou tarde aquele país iria invadir, viria contra Israel. Além disso, os assírios eram conhecidos pela sua crueldade, pelas barbaridades que cometiam contra os povos conquistados. E era por isso que Deus havia notado e se incomodado com os assírios. Lá no versículo 2 do capítulo 1, Deus diz: vai clamar contra ela, porque a sua malícia subiu contra mim. E os assírios eram um inimigo conhecido do povo de Deus. Eles já tentaram estabelecer alguns conflitos contra Israel. Inclusive, alguns comentam que o fato de Jonas reagir dessa forma e pregar contra os assírios é porque provavelmente alguns parentes ou entes queridos teriam morrido em decorrência desses conflitos entre Israel e os assírios. E isso serviria de justificativa para ele fugir da convocação do Senhor. E nós percebemos no capítulo 1, a história de Jonas nos é conhecida, de que Jonas vai, ao invés de ir para Nínive pregar aonde Deus havia mandado, ele pega um barco e vai para Tarsis, 1.300 quilômetros distante de onde ele estava, no outro extremo, onde hoje é o sul da Espanha. E com o conhecimento que nós temos dessa história relatada nesse livro, Jonas sabia muito bem que ele se clamasse para aquele povo, se pregasse para aquele povo, falasse do juiz de Deus, e aquele povo se arrependesse, e aquele povo clamasse, Deus poderia perdoar os seus pecados. E Jonas não queria isso. Jonas não queria cumprir aquela missão. Ele não desejava que homens cruéis demais se arrependessem, que eles fossem libertos da ira de Deus. Então Jonas desobedece o mandato do Senhor, e enquanto ele estava naquele barco rumo a Tarsis, o texto nos diz no capítulo 1 que uma tempestade sobreveio e irrompe no mar repentinamente, e aqueles marinheiros ficaram se perguntando por que aquilo estava acontecendo. Cada um começou a clamar ao seu Deus para que aquela tempestade cessasse, e eles lançaram sortes, e a sorte caiu em Jonas. Jonas, enquanto aqueles homens estavam clamando aos seus deuses desesperados, estava dormindo no porão. E quando eles chegam até Jonas, Jonas sabe que era por causa dele que aquela tempestade estava acontecendo. Olha, me lance no mar, que quando isso acontecer, eu sou servo de Yahvé, sou profeta de Deus, eu estou em desobediência. Quando isso acontecer, a tempestade vai cessar. E ao lançar Jonas ao mar, a tempestade se aquietou, aqueles homens passaram a clamar agora ao Deus de Jonas, o Deus verdadeiro. E nós observamos no final desse capítulo, no texto que nós já lemos, que Deus deparou um grande peixe para que tragasse Jonas. E este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Não foi antes da viagem, como um pedido de orientação, não foi durante a tempestade pedindo livramento, foi dentro daquele grande peixe é que Jonas orou, buscou ao Senhor.
E é a partir dessa oração que nós iremos, queridos, extrair algumas lições para a nossa vida. E a primeira lição que nós encontramos antes mesmo dessa oração é que nós não devemos murmurar, apesar de onde estivermos. Não murmure, apesar de onde você estiver. Verso 17. Essa é uma primeira lição rápida e muito profunda que podemos extrair desse texto. Jonas, ele foi lançado ao mar e no mesmo instante aquela tempestade acabou, cessou. E ele estava agora à deriva no oceano, lançado, sendo tragado pelas profundezas. Mas o texto nos diz, meus irmãos, que Deus preparou um grande peixe que tragou Jonas, engoliu Jonas. E nós não vamos entrar aqui no mérito de qual teria sido aquele peixe, ou até mesmo não vamos nos deter em provar se isso era possível que acontecesse ou não. Pois se você não crê que isso aconteceu, pois se você não crê que isso possa ter acontecido, o seu problema não é com o texto, não é com o relato em si, o seu problema é com Deus. Por acaso existe impossível para Deus? Deus proveu um peixe para engolir Jonas. Ele teria morrido se aquele peixe não tivesse chegado. Mas agora o fim de Jonas seria naquele grande peixe. Entretanto, meus irmãos, a gente nota que aquilo que poderia ter sido um instrumento de castigo para o juízo e morte de Jonas, na verdade foi um livramento do Senhor. O grande peixe não foi o fim de Jonas, mas provisão para a salvação de Jonas. E, meus queridos, é muito comum nós murmurarmos contra o Senhor por estarmos onde estamos. Infelizmente, eu tenho percebido que a cada dia que passa, no nosso lugar de isolamento social, tem se revelado cada vez menos uma oportunidade da gente se aproximar de Deus à medida que a ansiedade, que a impaciência minam a nossa esperança, tiram os nossos olhos do alto e a gente começa a focar demais os olhos naquilo que a gente vê na TV, nas redes sociais, a gente se preocupa demais em debater alguma coisa na internet. Reclamamos onde nós estamos, reclamamos do que estamos vivendo, reclamamos de onde Deus nos colocou. Meus irmãos, não murmure do lugar ou situação que Deus tem colocado a sua vida. Essa é a maneira, esse é o lugar que Ele tem proporcionado para que você experimente o agir dEle na sua vida. É aonde você está, no contexto que você está, que Deus quer usar você, que Ele quer trabalhar no seu caráter. Não murmure de onde você estiver, do lugar onde você está. Uma segunda lição que nós encontramos nesse texto é que a tribulação ela nos conduz à oração. Versos 1 e 2 do capítulo 2. A gente percebe que esse capítulo 2 ele é diferente dos demais capítulos de Jonas. Nós percebemos uma outra estrutura literária aqui. Enquanto no restante do livro nós vamos observar a predominância da narrativa, da prosa, aqui nós temos Jonas apresentando uma poesia numa estrutura bem parecida com os salmos, e principalmente os salmos de lamento. Geralmente esses salmos de lamento, eles seguem uma estrutura com um pedido de socorro, que passa por uma descrição do problema do salmista, depois o salmista se preocupa em mostrar o livramento de Deus, e no fim temos o agradecimento do salmista. A gente observa isso, por exemplo, nos Salmos 18, 21, 30, 34, 39, 40, 66, 92, 103, 108, 116 e 118. São salmos de livramento, são salmos de lamento. E os salmos, eles eram usados pelo povo de Israel muitas vezes quando eles estavam angustiados como uma oração. Se orava com os salmos, se alegrava com os salmos, isso era muito comum.
O próprio Jesus, quando ele estava na cruz do Calvário, ele exclamou um trecho do Salmo 22. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Não é como se Jonas tivesse orado aqui de forma poética dentro do peixe, mas quando ele registrou de forma poética, ele fez desse jeito. E nós percebemos que justamente nesse contexto de adversidade, de tribulação, é que Jonas vai buscar ao Senhor em oração. E como nós vimos, o peixe foi um livramento, foi um instrumento de Deus para salvar Jonas. Depois de toda a rebeldia do profeta, nós nos vemos agora ele se arrependendo, ele se consagrando ao Senhor. Depois de toda a tribulação, agora no ventre do peixe, ele faz o que nós esperávamos que ele tivesse feito no início da história. Ele ora ao Senhor. No verso 1, ele faz questão de mostrar para quem ele ora. Ele ora para o seu Deus, ele ora para Yahvé. A ênfase aqui no seu Deus é para mostrar que ele conhecia esse Deus. Ele era profeta desse Deus. Esse Deus era alguém familiar para Jonas. É a esse Deus pessoal que Jonas ora. A tribulação conduziu Jonas à oração. Quando ir para Tarsis não deu certo, quando a tempestade sobreveio e ele foi lançado ao mar, quando ele não podia mais fazer nada, então Jonas se arrepende de sua desobediência e ora ao Senhor. Meus irmãos, as tempestades e tribulações que sobrevêm em nossas vidas servem para que possamos nos aproximar do nosso Deus. Existe aqui uma didática no sofrimento, existe aqui um propósito em tudo que nós passamos. Não é um mero positivismo, pensamento positivo, mas é uma verdade de Deus. A tribulação de Jonas serviu para que a sua desobediência tornasse em obediência, para que o seu pecado tornasse em arrependimento, para ele se voltar a Deus. Existem pessoas que não conhecem o Senhor, e que quando passam por situações difíceis, de sofrimento, blasfemam contra Deus, se desesperam, agem com ingratidão, com murmuração. Meus irmãos, o cristão, por sua vez, através do sofrimento, reconhece o seu estado de impotência e de total dependência de Deus. Eu não posso nada, eu não sou nada, eu preciso desesperadamente do meu Deus. Em tempos de dificuldade, como nós temos vivido, ore para o seu Deus, meu irmão. Quebrante diante do seu Deus, peça que Ele rasgue o seu coração, que Ele traga você de volta ao caminho da obediência. Clame ao Senhor pelo consolo dos céus. Busque no Senhor a esperança que você precisa para a sua vida, para enfrentar esses maus dias. Ore ao Senhor, busque um relacionamento de oração com o Senhor. Mas nós observamos uma terceira lição nessa oração de Jonas. E é que o Senhor está atento àquele que tem um coração quebrantado. O Senhor está atento àquele que tem um coração quebrantado. Versos 3 ao 7. Seguindo essa estrutura das poesias de lamento, Jonas agora vai descrever tudo aquilo que ele viveu, ele vai descrever o seu problema. Ele tem consciência de que tudo que ele estava passando, tudo que estava acontecendo na sua vida, foi Deus que colocou na situação, na vida dele. Ele diz no verso 3, pois me lançaste no fundo do coração dos mares. Os marinheiros haviam lançado Jonas no mar, mas ele sabia que por trás daquela ação estava Deus. Deus estava permitindo que ele passasse por aquilo. Deus sabe e permite que passemos por situações difíceis, por problemas, por lutas, por provações, e Ele não nos dá algo que a gente não possa suportar. Ele está com as suas mãos em cada acontecimento de nossas vidas. E Jonas aqui, ele tem a sensação de que estava separado de Deus. Nós percebemos isso no versículo 4.
A palavra aqui, lançado, refere-se a alguém que é repudiado, em que a esposa é rejeitada, repudiada pelo seu marido. É exatamente desse jeito que Jonas se sente. Ele se sentia abandonado por Deus, rejeitado por Deus por conta do seu pecado, por conta da sua atitude. E é justamente isso que o pecado faz com a gente. Ele nos distancia do Senhor, ele nos afasta do Senhor. O pecado é tão maligno, tão cruel, que ele faz a gente se achar indigno mesmo, de achar que Deus não vai nos perdoar, de achar que a gente nunca vai poder voltar à presença de Deus. O pecado tem esse poder, essa capacidade. Quantas vezes, queridos, nós, em nossas faltas, nos sentimos o mesmo que Jonas, que Deus está distante. Não por causa de Deus, mas por causa dos nossos próprios erros. O profeta Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. É essa angústia que Jonas descreve enquanto afundava no oceano, a ponto de questionar: quando é que eu vou voltar no templo? Será que um dia eu vou voltar no templo? É como se Jonas estivesse falando: quando é que eu vou ter de novo a presença de Deus na minha vida? Quando é que eu vou experimentar a presença do Senhor na minha vida? E Jonas continua descrevendo o seu sofrimento. No verso 5, a gente vê a profundidade do sofrimento dele. Não se estende apenas a um sufoco físico, onde ele estava se afogando, não estava conseguindo respirar, mas ele diz que a própria alma estava se sentindo sufocada, aflita diante daquela situação. No verso 6, diz que ele desceu até os fundamentos da terra. Pastor Augusto Nicodemos, pregando sobre esse texto, ele diz que na época de Jonas acreditava-se que o lugar dos mortos era no fundo do mar. A palavra no versículo 2 do capítulo 2, para o ventre do abismo onde Jonas estava, significa Sheol, que é a tradução para o lugar dos mortos. E é por isso que alguns acreditam que Jonas aqui tinha morrido mesmo e ressuscitou. Alguns colocam isso para se aproximar ainda mais do paralelismo que existe aqui com o que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 13, ele diz que, como sinal de Jonas, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no grande peixe, Jesus também estaria 3 dias sepultado e ressuscitaria ao terceiro dia. E era assim que Jonas se sentia, como se tivesse morto, uma experiência muito próxima da morte, a ponto de dizer que era isso que ele estava sentindo. E no verso 6, queridos, entretanto, a gente percebe um ponto de virada na história. Depois de descrever todo esse sofrimento, ele estava no abismo, ele estava no fundo do poço, ele não via mais solução, mais saída. Jonas diz: Contudo, nesse momento, Jonas percebe o livramento de Deus em sua vida. E alguns apontam que é nesse período da oração em que ele havia sido engolido por aquele peixe. Jonas percebe que o Senhor o livra da morte. E ele reafirma mais uma vez que a oração dele chegou até Deus. Meus irmãos, você pode orar. Você pode orar e ter, assim como Jonas, a certeza de que Deus ouve as suas orações. Volte os seus olhos mais uma vez para o verso 2. Na angústia, Jonas clamou a Deus e Deus respondeu. Ele gritou e Deus ouviu. Esse deve ser um motivador para a gente orar, meus irmãos. A certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. No verso 7, ele reafirma essa verdade, quando ele diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os deuses daqueles marinheiros não ouviram aqueles homens. O seu dinheiro, meu irmão, não vai ouvir e conseguir sanar o seu sofrimento. O sexo não é capaz de preencher a sua vida por completo. Os seus ídolos não irão enxergar o que você precisa, mas você pode orar para um Deus vivo, que está com os seus olhos e ouvidos atentos aos seus servos, aqueles que o amam, aqueles que o temem.
Que bálsamo para os nossos corações e as nossas almas quando estivermos aflitos, na nossa angústia, em nosso sofrimento, mesmo por conta dos nossos pecados, nós podemos nos lançar, nos quebrantar, nos humilhar diante de Deus, tendo a confiança de que Ele vai ouvir as nossas orações. Que Deus bondoso, que Deus misericordioso que se revela para nós nessa noite. Não há profundeza, meu irmão, não há abismo, não há lugar profundo demais em que possamos nos encontrar, que o nosso Deus não possa nos alcançar. Ele vai nos ouvir. Se nós estivermos no mais alto do céu, ali Ele está. No mais profundo dos mares, Ele vai estar também. Aonde estivermos, o nosso Deus estará e estará nos ouvindo. Ele se compadece daquele que tem um coração contrito, um coração quebrantado. O Senhor não rejeita. Glória a Ele por isso. Quando os marinheiros clamaram ao Deus de Jonas, o Senhor ouviu e os livrou. Quando Jonas clamou ao Senhor, o Senhor o livrou da morte. O Senhor o preservou naquele peixe. Quando os ninivitas, lá no capítulo 3, clamaram ao Senhor, se arrependeram, Deus concedeu misericórdia àqueles homens. Meu irmão, ore àquele que assentado no mais alto e sublime trono, sonda os nossos corações, ouve o nosso clamor. Que essa verdade, queridos, aqueça os nossos corações, para que de fato possamos ter corações quebrantados, contritos, ouvindo a voz de Deus, tendo a certeza de que Ele ouve, de que Ele escuta, de que Ele está atento ao nosso clamor, à nossa adoração. Mas nós observamos nesse texto uma última lição nessa oração. Nós observamos a providência da correção. O capítulo 5 da nossa confissão de fé, na seção 5ª, nós temos o muito sábio, justo e gracioso Deus, muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações, para castigá-los pelos seus pecados anteriores ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e dolo dos seus corações, a fim de que eles sejam humilhados, para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar, para vários outros fins justos e santos. Resumindo, queridos, o que essa sessão da nossa confissão de fé diz a respeito da providência de Deus, é que Deus ele pode usar o sofrimento, repreensão e correção para que nós, os seus filhos, enxerguemos benefícios para a nossa vida. Deus usa como instrumento da sua providência a correção, o sofrimento, o padecer. É o que nós chamamos de a didática do sofrimento. Deus corrige, repreende, exorta aquele a quem Ele ama. Meu irmão, se você tem experimentado a disciplina do Senhor, a sua correção, tribulações, para que você se volte para Ele, isso acontece justamente porque Ele te ama, porque Ele deseja que você aprenda com isso. E Jonas aprendeu. Na providência do Senhor, Jonas aprendeu com o seu erro, com o seu sofrimento. E aqui nos versos de número 8 e 9, nós observamos algumas conclusões e alguns aprendizados de Jonas a partir da sua experiência de sofrimento. E a primeira experiência, o primeiro aprendizado de Jonas, que ele aprende aqui, é que aqueles que se apegam à idolatria abandonam a misericórdia de Deus. Aqueles que se apegam à idolatria abandonam a misericórdia de Deus. Veja o início do verso de número 8. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas, com o seu sofrimento, com tudo aquilo que ele passou, entendeu que Deus é misericordioso. Ele experimentou a misericórdia de Deus. Ele viu como Deus é gracioso.
E ele viu aqui que os idólatras que abandonam, que se apegam às suas idolatrias, aos seus ídolos, eles abandonam a misericórdia de Deus. Meus irmãos, Jonas quer que os seus leitores saibam, e Israel sofreu muitas vezes por conta disso, de que a idolatria, de que o adorar imagens não é uma maneira bem intencionada de adorar a Deus, mas é rejeitar a Deus, é rejeitar a sua misericórdia. E aqui, queridos, vale lembrar, vale salientar que a idolatria não se refere apenas ao cultuar imagens, cultuar falsos deuses, mas a idolatria refere-se a tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. E nós somos mestres em produzir ídolos, ídolos dos mais variados. E quando nós erigimos esses ídolos em nossas vidas, nós estamos fazendo, como a palavra de Deus nos diz aqui, rejeitando esse Deus misericordioso, rejeitando a misericórdia de Deus. A misericórdia dele não é suficiente, o amor dele não é suficiente, a graça de Deus não é suficiente. Que constatação séria que Jonas chega aqui, meus irmãos. Que alerta grave ele dá para o povo de Deus. Fuja da idolatria. Peça ao Senhor que destrone os ídolos do seu coração. O Senhor usa momentos de sofrimento para reconhecermos que os nossos ídolos, eles não passam de falácias. Que eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm mãos e pés, mas não podem fazer nada por nós. Nos nossos sofrimentos, esses ídolos não podem fazer absolutamente nada para nos socorrer. Em momentos como esses que nós temos vivido, eles servem para nos lembrar que os nossos ídolos não podem salvar a nossa economia. Os nossos ídolos não podem nos salvar da enfermidade. Abandone os seus ídolos. Se renda a esse Deus misericordioso. Adore, busque em primeiro lugar o Senhor. Deixe para trás aquilo que tem roubado o lugar de Deus na sua vida. Aqueles que fazem, que praticam idolatria, que vivem nessa prática, que levantam ídolos em sua vida, rejeitam Deus da misericórdia. Essa é uma lição, um aprendizado que Jonas tem com a providência de Deus quando ele é corrigido. O segundo aprendizado, a segunda conclusão que Jonas chega, está no início do verso de número 9. Ele diz: mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. A segunda conclusão, a segunda lição, experiência que Jonas adquire diante de tudo isso, é que ele precisa retomar o compromisso com Deus. Após passar pelas profundezas, sentir o peso do abandono, da rejeição de Deus, de quase morrer, mas ele experimenta esse livramento. A atitude de Jonas é: eu preciso ter um compromisso com o Senhor. Eu preciso retomar o meu compromisso com Deus. Não existe caminho seguro fora do Senhor. Eu preciso voltar desesperadamente a uma vida de obediência com o Senhor. Aquilo que eu fiz eu vou cumprir, eu vou cumprir. Eu vou voltar a um caminho correto, a um caminho que agrada a Deus. Eu vou buscar ao Senhor, eu vou voltar ao templo, eu vou voltar-me a Deus. Jonas se compromete com gratidão a voltar-se com o Senhor. Quantos de nós, meus irmãos, já estamos ansiosos para voltarmos a cultuarmos juntos ao nosso Deus? Quantas vezes, quando nós passamos por sofrimento, por angústia, por luta, por enfermidade, nós oramos ao Senhor e desejamos: meu Deus, quando tudo isso passar, eu quero me comprometer com o Senhor, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero orar mais, eu quero me dedicar mais à obra. O sofrimento fez com que Jonas tivesse essa atitude: eu quero me comprometer com o Senhor. Que os nossos sofrimentos, que a situação que nós estamos passando, possa levar a gente a valorizar mais um compromisso com Deus, um compromisso com a obra do Senhor, com o serviço ao Senhor.
Mas, queridos, uma terceira lição e talvez a principal conclusão de Jonas, e que é inclusive o tema central do livro de Jonas, ele chega no final do verso de número 9. Ele diz: ao Senhor pertence a salvação. Quem salva é Deus. Ele tem poder para salvar quem Ele quer. Nós cantamos isso. Jesus, Cristo, Deus tem poder para salvar. Não sou eu, Jonas, quem escolhe quem será salvo. Talvez aqui Jonas tivesse tido esse vislumbre, até mesmo os ninivitas, aquele povo cruel, aquele povo ruim, que eu rejeitei pregar, que são perversos, impiedosos, até mesmo eles. Se Deus quiser, se o Senhor quiser, Ele pode salvar, pois a salvação pertence ao Senhor, e eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou apenas instrumento. O Senhor pode salvar quem Ele quiser, através da pregação da palavra, através de ouvir a palavra, pela graça, mediante a fé. Deus pode salvar quem Ele quiser. E muitas vezes é engraçado, porque a gente parece ter uma relação de quem a gente quer que se salve e quem a gente quer que não se salve. Homossexuais não podem ser salvos de jeito nenhum. Olha como eles vivem, que prática imoral. Isso é uma afronta contra Deus, eles não podem, nunca vão ser salvos. Fulaninho de esquerda nunca, esquerda vai direto para o inferno. Ele votou em Bolsonaro, não vai para o céu de jeito nenhum. Meus irmãos, quantas vezes nós ficamos indignados só de imaginar que uma pessoa que nós rotulamos pode ir para o céu. Mas essa pessoa passou a vida toda na malandragem, roubou demais, fez isso, fez aquilo, e no último minuto ela se salva. Que Deus injusto! Um cara como esse não pode ir para o céu, não. Deus não é injusto desse jeito, não. Quer dizer, muitas vezes a gente pensa que é por causa da justiça própria, que uns merecem ou não ser salvos. Mas Jonas nos diz que a salvação pertence ao Senhor. Por isso, meu irmão, nós não podemos nos desanimar. Querido, não desanime se o seu filho está desviado. A salvação pertence ao Senhor. Não desanime se você tem um parente que tem um coração duro ao Evangelho. A salvação pertence ao Senhor. Não desista. Continue orando, continue falando, continue pregando, continue testemunhando. A salvação pertence a Deus e Ele alcança o pecador como e quando lhe aprouver. Não desista de orar pela salvação da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus parentes. A salvação pertence ao Senhor. No verso 10 nós temos o fim dessa narrativa, o fim dessa poesia, falando que Jonas foi vomitado pelo peixe. E a expressão aqui, queridos, não está por acaso. Jonas não foi cuspido, Jonas foi vomitado, um profeta que era intragável, inclusive pelo um peixe. Ele estava agora na estaca zero, de volta aonde ele havia embarcado e deveria agora pregar e fazer aquilo que o Senhor chamou a fazer. Meus irmãos, quando a tempestade sobrevier sobre as nossas vidas, quando momentos difíceis estiverem sobre as nossas vidas, que nós possamos voltar ao Senhor em oração. Mas não espere tempestades. Não espere os momentos difíceis. Nós somos convidados a orar, exortados a orar, agora e hoje. Você pode experimentar uma vida de oração e as bênçãos de uma vida de oração, agora e hoje. Aonde você está? Aproveite o lugar onde Deus te colocou para buscar ao Senhor.
Aproveite a situação que está à sua volta, o tempo que Deus lhe preparou para que você possa buscar a presença de Deus. Queridos, busque ao Senhor, porque Ele ouve a nossa oração. Os ouvidos do Senhor e os olhos do Senhor estão atentos àqueles que temem a Deus. Destrone todos os seus ídolos, não rejeite o Deus de misericórdia. Assuma hoje mesmo um compromisso de voltar-se ao Senhor, de caminhar ao lado do Senhor. Lembre-se que a salvação pertence a Deus e não à sua vida, e não a você. Queridos, que essa verdade, que esse texto, que a palavra do Senhor possa de fato fazer morada em nossos corações. Possamos de fato sermos alimentados, transformados, vivificados pelo que nós ouvimos aqui nessa noite. Que possamos orar, buscar ao Senhor aonde nós estamos. Agradeça a Deus por onde você está, não murmure.